Química a favor da vida. Oi, eu sou Elane, participo do PIB de Química da UFTM e vou estar realizando alguns exercícios do PET da semana 3 do terceiro ano. Bom, o primeiro exercício fala assim: consultando a tabela de potencial de redução abaixo, determine para uma pilha formada entre zinco e a prata. Aí a gente tem algumas perguntinhas, né, que a gente tem que responder. Analisando aí a tabela, a gente, em vermelho, a gente pode ver o potencial padrão do zinco e da prata. Para ficar mais fácil a visualização, a gente tem um modelinho de como funciona a pilha, né? Então a gente vai começar a responder. Qual eletrodo sofrerá a oxidação e qual sofrerá a redução? Bom, analisando aí o potencial padrão de redução, a gente percebe que o da prata é maior do que o zinco, por isso ele reduz. E o zinco, então, vai oxidar. Letra B. Qual eletrodo será corroído e em qual eletrodo haverá depositação de material? Bom, a gente pode observar pelo desenho que o zinco está sendo corroído, né? Ele está aí perdendo, né? E a prata está sendo depositada. Ok? Letra C. Quais íons presentes em cada solução? Na solução de zinco vai ter zinco 2+ e sulfato. E na de prata vai ter prata e sulfato. Letra D. Qual solução ficará concentrada e qual solução ficará diluída? Bom, a de concentrada é a do zinco, a gente pode até perceber isso pela tonalidade da cor, né? E a diluída vai ser a de prata. Exercício 2. Construa a tabela de potencial de redução e faça o que se pede para uma pilha formada entre o cobre e o magnésio. Aí a gente tem, né, os potenciais padrão do cobre e do magnésio, que é o que se refere ao exercício. Aí a gente responde a pergunta A. Determine quem é o anodo e quem é o catodo. Bom, o catodo aí vai ser o cobre, porque ele tem o maior potencial padrão de redução, e é ele que reduz, né? O catodo reduz, e o anodo oxida, que é o que tem o menor potencial padrão de redução, que é o magnésio. Letra B. Escreva as semi-reações de oxidação e de redução. Bom, como o catodo ele ganha, né? Ele ganha elétrons, a gente coloca aí, né, antes da seta, 2 elétrons, e aí forma o cobre 0. E o anodo, ele perde elétrons, por isso que fica depois da seta os 2 elétrons. Escreva a equação global da pilha. Bom, para fazer a equação global, a gente só elimina o que tem igual antes e depois da seta. Então, aí a gente pode cortar os 2 elétrons e a equação global fica assim, é só colocar os que sobrar, né? Que é o cobre, o magnésio, ganhando e perdendo elétrons. Letra D, anotação da pilha. Bom, a anotação da pilha fica assim, o material que sofre a oxidação é o magnésio, o cátion que se forma é o magnésio 2+, os 2 tracinhos aí representam a ponte salina, tá bom? E aí o cátion que sofre a redução é o cobre 2+, e o metal que se forma é o cobre 0. Letra E, determina a DTP. Bom, temos uma formulinha, né? E aí é só a gente substituir o catodo menos o anodo. A gente tem que ficar atento que o menos é da fórmula. Então, como o potencial padrão do magnésio é menos 2,37, a gente tem que colocar esse menos também. Aí a gente coloca em parênteses para a gente não se confundir. Então, aí, menos com menos forma mais, então vai ficar 0,34 mais 2,37. Resolvendo a DTP, a gente chega no valor de 2,71. Questão 3. Ferro metálico reage espontaneamente com o íon chumbo em solução aquosa. Esta reação é representada por ferro mais íon chumbo, formando íons ferro mais chumbo metálico. Então a gente tem aí, na verdade, então, a equação global desta pilha. Na pilha representada pela figura em que ocorre aquela reação global, letra A, os cátions devem migrar. Letra B, ocorre deposição.
Então, para respondermos, vamos entender o mecanismo dessa pilha. Bom, sabemos aqui que o ferro ele está metálico no reagente e iônico no produto. Então, ele sofre a oxidação, então ele perde elétrons. E o chumbo iônico no reagente se faz metálico no produto, então ele recebe elétrons. Então, aqui ocorre a redução. Então, na redução é onde eu tenho o cátodo. Então, ó, consoante com consoante. Cátodo, redução. Na oxidação é onde eu tenho o anodo. Então, oxidação, anodo. Vogal com vogal. E o cátodo, íon positivo, anodo, o polo negativo, polo positivo e polo negativo da pilha. Os elétrons eles saem do anodo e migram para o cátodo, certo? Então, aqui no anodo é onde tem a perda de elétrons, aqui onde há o ganho de elétrons, aqui é onde sofre a oxidação, aqui onde ocorre a redução. Então, vamos lá. Letra A. Os cátions devem migrar para o eletrodo de ferro. Primeiro, que não são os cátions que migram, são os elétrons. E mesmo que fossem os elétrons, eles estariam migrando para o eletrodo de chumbo, não para o de ferro. Então, é a afirmativa falsa. Ocorre deposição de chumbo metálico sobre o eletrodo de ferro. Sim, ocorre a deposição de chumbo metálico. Nós temos a solução aqui, onde contém chumbo, e, na verdade, ocorreria essa deposição do íon chumbo no eletrodo de chumbo, não a deposição de chumbo metálico sobre o eletrodo de ferro. Então, não. Ocorre diminuição da massa do eletrodo de ferro. Isso, olha, aqui eu tenho o ânodo onde ocorre a oxidação. Esse eletrodo de ferro, ele vai perder os elétrons, então aqui ele vai diminuir a massa, porque ele vai passar do ferro metálico para ferro em solução, o ferro na sua forma iônica. Então está correta. Os elétrons migram através da ponte salina do ferro para o chumbo. Os elétrons migram do ferro para o chumbo, mas não através da ponte salina, mas sim pelo circuito externo. Então, a afirmativa é falsa. O eletrodo do chumbo atua como anodo. Ora, aqui eu tenho o chumbo como cátodo, o cátodo. Então, nesse caso, quem é o anodo? Quem é o ânodo? O ferro e não o chumbo. Então, resposta correta, letra C. Ocorre diminuição da massa do eletrodo de ferro. Questão 4. Os potenciais padrões de redução das reações de semipilha de chumbo e alumínio são dados abaixo. Então, nós temos aqui os potenciais padrões de redução do chumbo, menos 0,13 volts, e do alumínio, menos 1,67 volts. Montando-se uma pilha eletroquímica com eletrodos de chumbo e de alumínio, pode-se afirmar que... Então, aqui, para respondermos novamente, temos que entender o mecanismo dessa pilha. Vamos lá. Ora, eu tenho aqui um eletrodo de alumínio e outro de chumbo. No alumínio, aqui eu tenho o ânodo, aqui eu tenho o cátodo. Por quê? No cátodo ocorre a redução e o eletrodo de chumbo ele tem o potencial padrão de redução maior do que o potencial padrão de redução do alumínio. Por isso, o chumbo ele reduz, consequentemente, o alumínio oxida, certo? Então, vamos aí para as alternativas. A. O fluxo de elétrons é no sentido alumínio-chumbo? Isso, se o eletrodo de alumínio aqui vai sofrer a oxidação, então o fluxo de elétrons vai ser de alumínio para chumbo. Então, eu tenho aqui a alternativa correta.
Vamos entender por que as outras não estão corretas. B. A força elemotriz da pilha é de menos 1,54 volts. Ora, toda pilha é uma reação espontânea. E para que ela seja espontânea, a minha força elemotriz, que é a DDP, ela tem que ser positiva. Vamos fazer o cálculo dessa pilha. Então, variação do potencial padrão de redução é igual ao potencial padrão de redução do cátodo menos o potencial padrão de redução do ânodo. Então, potencial padrão de redução, força elemotriz, DDP, estou falando da mesma coisa, ok? Então, vamos lá. Potencial padrão de redução do cátodo, menos 0,3 volts, menos potencial padrão de redução do ânodo, menos 1,67. Menos com menos, mais. Então, 0,13 mais 1,67. Então, a DDP da pilha, a força elemotriz da pilha, é mais 1,54 volts e não menos 1,54 volts. Toda pilha DDP é positiva. Então, afirmativa incorreta. O alumínio funciona como fonte salina? Que absurdo. O alumínio é o eletrodo do ânodo, certo? Então, é o eletrodo do polo negativo da pilha. Então, errada. Letra D. O chumbo é mais facilmente oxidado? Ora, quem tem menor potencial de redução é que vai ser oxidado. No caso aqui, o alumínio e não o chumbo. Letra E. A reação não é espontânea. Ora, se realmente a força elemotriz dela fosse negativa, realmente não seria espontânea, mas é uma pilha. Ela tem DDP positiva, então ela é espontânea sim, ok? Então, letra A, o fluxo de elétrons é no sentido do alumínio, chumbo. Eis a resposta correta, ok? Até mais, um áudio abraço. 5. A questão é da PUC. Uma célula galvânica é constituída de 2 eletrodos. Primeiro eletrodo é uma lâmina de ferro metálica submersa numa solução de sulfato ferroso. Segundo eletrodo, uma lâmina de prata metálica submersa numa solução de nitrato de prata, 1 mol por litro. Sabendo-se que os potenciais normais de redução desses dois tipos de elementos são... Aí tá aqui os potenciais e os resultados deles. O potencial dessa célula... nesse caso aqui, pessoal, acontece o seguinte. No caso, o anodo, ele sofre a oxidação, onde ele perde elétrons. O prata, ele sofre redução, onde ele ganha elétrons. Por isso que é chamado de cátodo. O potencial dessa célula, quando os dois eletrodos são ligados entre si internamente por uma ponte de salina, é externamente por um fio de platina. Será? Aí tem as equações. De acordo com tudo, vai ter que ser calculado como o que sofre redução, ou que ganha elétron, que vai ser o prata, menos o que sofre oxidação, é o que perde elétron, que é o anodo. No caso, será o cátodo menos o anodo. Nós temos as soluções 0 mais 0,80 menos, coloque entre parênteses, menos 0,44, que resulta, aí menos com menos dá mais, somando tudo isso, daria DDP 1,24. A resposta seria a letra E.